Há 4 anos um amigo me deu alguns rizomas estranhos. Ele só disse para eu plantar nada mais, e eu, sem saber exatamente o que era, coloquei aquilo num canto do meu jardim que eu nem usava um pedaço de terra comum, sem adubo, sem preparo, sem nada especial, plantei e simplesmente esqueci. Literalmente esqueci. Não reguei, não cuidei, não fiz absolutamente nada além de deixar a chuva fazer o trabalho. Os meses passaram e quando chegou o outono eu me lembrei. Fui lá ver. E encontrei plantas enormes, quase 2 metros de altura, folhas largas, vigorosas, como se alguém tivesse cuidado delas todos os dias. Arranquei uma e debaixo da terra encontrei raízes do tamanho de batatas doces grandes. Lavei e provei. E fiquei completamente surpreso. Era doce. Muito doce. Mas não um doce comum. Era como morder uma maçã misturada com mel crocante suculento fresco. E naquele momento, eu entendi algo que mudou completamente a forma como vejo o cultivo. Essa planta deveria estar em todos os jardins. Ela se chama Yacon, cientificamente conhecida como Smalanthus sonchifolius, uma planta da família das Asteraceae, parente distante do girassol e da alcachofra originária da Cordilheira dos Andes, em regiões entre 1000 e 3.000 metros de altitude, onde o clima é equilibrado com dias ensolarados e noites frescas, condições que, curiosamente, são muito mais comuns do que a gente imagina em várias regiões do mundo, inclusive em partes da Europa e América Latina. E aqui começa algo que não faz muito sentido à primeira vista. Porque apesar de ser cultivada há séculos em países como Peru e Bolívia, fora dessas regiões, quase ninguém conhece o Yacon. E isso é estranho porque ele entrega exatamente aquilo que todo mundo procura. Produz muita comida com praticamente zero esforço, não tem pragas relevantes, não sofre com doenças comuns, não exige rega constante e não precisa de atenção contínua. Você planta uma vez e esquece. Mas antes de entender por que isso é tão poderoso, você precisa entender o que exatamente você está comendo, porque o Yacon tem um detalhe que muita gente erra logo no início. Ele possui 2 tipos de raízes. As raízes de reserva, que são grandes suculentas parecidas com batata doce, são essas que você come. E os rizomas, que são a base da planta usados para a reprodução. Muita gente confunde e tenta comer os rizomas achando que são iguais. Não são. Eles são duros, fibrosos, praticamente incomestíveis. Eu mesmo cometi esse erro na primeira vez. Arranquei tudo, lavei tudo, provei o rizoma e quase joguei a planta fora. Só depois descobri que as raízes comestíveis são aquelas que crescem para baixo, mais grossas, mais suculentas. Essas são as boas. Agora vamos falar do que realmente importa, porque é aqui que essa planta começa a se destacar de verdade. O sabor é doce, muito doce, mas não é açúcar comum. Esse doce vem de compostos chamados fruto-oligosacarídeos, conhecidos como FOS. E aqui está o detalhe interessante. Esses compostos não são digeridos pelo corpo da mesma forma que o açúcar tradicional. Eles passam praticamente intactos pelo intestino delgado e chegam ao intestino grosso, onde alimentam as bactérias benéficas da microbiota. Ou seja, não é só um alimento doce, é um prebiótico natural. E isso não é teoria. Existem estudos reais conduzidos por universidades no Peru e no Japão, mostrando que o consumo regular de Yacon pode ajudar a melhorar a flora intestinal e auxiliar no controle da glicemia em pessoas com diabetes tipo 2. Em alguns testes, após cerca de 90 dias de consumo, pacientes apresentaram redução nos níveis de glicose em jejum. Não é uma cura milagrosa, mas é um efeito significativo o suficiente para chamar a atenção. E fica ainda mais interessante quando você olha para o valor calórico. Uma porção de 200 gramas de Yacon tem cerca de 60 calorias, enquanto a mesma quantidade de batata doce pode ultrapassar 150 calorias. Ou seja, você tem um alimento doce refrescante com baixo impacto glicêmico e menos da metade das calorias. Parece quase uma contradição. Mas tudo isso ainda não é o mais impressionante. O que realmente muda o jogo é a facilidade de cultivo. Porque se você já cultivou batatas, você sabe o trabalho que dá.
precisa amontoar terra, controlar pragas, lidar com doenças. O Yacon não precisa de nada disso. Eu plantei e ignorei completamente por meses. E mesmo assim, colhi cerca de 15 quilos em uma área pequena, sem irrigação, dedicada, sem fertilizante e sem nenhum tipo de tratamento. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque quando algo é tão fácil, tão produtivo e tão útil, surge uma pergunta inevitável. Por que quase ninguém cultiva isso? E a resposta não é tão simples quanto parece. E a resposta começa a fazer sentido quando você entende como essa planta realmente funciona por baixo da terra. Porque o Yacon não é apenas mais um tubérculo comum. Ele é uma estrutura dividida em duas partes, com funções completamente diferentes. E se você não entende isso, você perde metade do potencial da planta sem nem perceber. As raízes de reserva, aquelas grandes suculentas, são onde a energia é armazenada, é dali que vem o alimento, o sabor doce, a parte que você consome, enquanto os rizomas que ficam mais próximos do caule são o sistema de reprodução. São eles que garantem que a planta continue existindo na próxima estação. E aqui está um detalhe que quase ninguém te conta no início. Se você tratar tudo como a mesma coisa, você erra na colheita, erra no armazenamento e compromete a próxima safra. E isso explica por que muita gente testa o Yacon uma vez e nunca mais planta. Não porque a planta não funciona, mas porque faltou esse entendimento básico. Agora presta atenção nisso, porque é aqui que o jogo começa a virar. O plantio do Yacon é ridiculamente simples, mas existe uma lógica por trás que, se você entende, faz toda a diferença no resultado final. Você não precisa de solo perfeito, não precisa de adubação pesada, não precisa de técnicas avançadas, mas precisa respeitar o espaço da planta. Cada unidade precisa de pelo menos 1 metro de distância, idealmente 1,5 metros, porque ela cresce muito mais do que parece no início. E se você tenta apertar várias plantas em pouco espaço, você limita o desenvolvimento das raízes sem perceber. O processo em si é quase básico demais para parecer real. Você pega o rizoma planta, a cerca de 15 a 20 centímetros de profundidade, cobre com terra. E pronto, não tem segredo, não tem ritual, não tem complexidade. Mas é exatamente essa simplicidade que engana, porque enquanto outras culturas exigem atenção constante, o Yacon cresce sozinho silenciosamente sem pedir nada em troca. Durante a primavera, os primeiros brotos aparecem. E aí muita gente comete outro erro. Tenta ajudar demais, rega demais, fertiliza demais, interfere demais. Quando na verdade essa planta responde melhor ao equilíbrio do que ao excesso. E isso conecta diretamente com algo que já vimos antes: o crescimento dela não depende de conforto absoluto, mas de condições naturais levemente desafiadoras que estimulam o desenvolvimento. E aqui entra uma das partes mais interessantes durante o verão, enquanto outras plantas começam a sofrer com o calor. O Yacon simplesmente continua crescendo. Suas folhas largas captam luz de forma eficiente, sua estrutura armazena água e ele aguenta períodos de seca muito melhor do que a maioria das hortaliças comuns. O que significa que você não precisa ficar preso a um sistema constante de irrigação. Na maioria dos casos, uma rega por semana é mais do que suficiente. E em muitos ambientes a própria chuva resolve tudo. Agora para um segundo e compara isso com o que você já cultivou antes. Tomates precisam de atenção constante, abobrinhas são sensíveis, batatas exigem manejo. O Yacon, não, ele segue outro padrão. Um padrão que parece quase esquecido na agricultura moderna: produzir muito com o mínimo de intervenção. E talvez seja exatamente isso que torna essa planta tão especial. Mas calma, porque a parte mais interessante ainda não chegou. Quando o outono se aproxima, algo começa a mudar. As folhas que antes eram verdes e vigorosas começam a amarelar, secar, perder força. E se você não conhece a planta, pode pensar que algo deu errado, que ela está morrendo, que perdeu a produção, mas na realidade está acontecendo exatamente o contrário. A planta está redirecionando toda a sua energia para baixo. Tudo aquilo que ela acumulou durante meses, toda a luz, toda a água, todos os nutrientes estão sendo concentrados nas raízes, e esse processo continua até o momento certo, que não é aleatório, não é baseado em calendário, mas sim em um sinal específico do ambiente.
A primeira geada leve. Esse detalhe muda tudo. Porque é a geada que encerra o ciclo da planta que faz com que a parte aérea morra completamente e sinaliza que é hora de colher. E se você colhe antes disso, você perde potencial, perde peso, perde doçura. Mas se você espera o momento certo, o resultado é completamente diferente. E aqui entra outro ponto que separa. Quem planta por curiosidade de quem realmente entende o processo. A colheita precisa ser feita com cuidado, porque as raízes são frágeis, quebram facilmente, e se você usa uma pá comum, pode acabar danificando boa parte da produção sem perceber. O ideal é usar uma ferramenta que levante a terra aos poucos, soltando a planta sem força excessiva. Quando você finalmente tira a planta do solo, você vê claramente as duas partes, os rizomas na base e as raízes pendendo para baixo. E é nesse momento que tudo faz sentido, porque aquilo que parecia uma planta simples revela uma estrutura extremamente eficiente. Mas ainda tem um detalhe que muda completamente o sabor. E é exatamente esse detalhe que quase ninguém faz, e que transforma o yacon de bom em algo realmente incrível. E esse detalhe que quase ninguém faz é justamente o que transforma o yacon de algo simplesmente interessante em algo realmente surpreendente, porque a maioria das pessoas, depois de colher, lava as raízes e consome direto como faria com qualquer outro tubérculo, sem perceber que nesse exato momento está deixando parte do potencial da planta para trás. Já que o yacon não atinge seu sabor máximo quando sai da terra, ele ainda está em processo, ainda está se transformando. E é aqui que entra um ajuste simples que muda completamente o resultado ao deixar as raízes expostas ao sol. Por 1 ou 2 dias, ocorre uma conversão natural de compostos internos, aumentando a concentração de açúcares e intensificando o sabor de uma forma que não acontece de imediato, o que significa que aquele mesmo alimento pode ser apenas bom, ou pode se tornar algo realmente marcante dependendo de um único detalhe que quase ninguém menciona. E enquanto isso já seria suficiente para fazer diferença, existe outro erro ainda mais comum que pode comprometer toda a colheita, sem que você perceba, porque muita gente lava todas as raízes logo após colher e armazena assim, limpas, organizadas, aparentemente prontas. Mas o que acontece depois de alguns dias é frustrante. Elas começam a deteriorar, perdem textura, estragam mais rápido do que deveriam. E isso não é por acaso, é consequência direta da umidade que fica retida na superfície, criando um ambiente ideal para decomposição, enquanto a solução é extremamente simples: guardar as raízes com a terra exatamente como saíram do solo e lavar apenas no momento do consumo, o que prolonga significativamente a durabilidade e praticamente elimina perdas. Agora, quando você começa a entender esses pequenos detalhes, percebe que o yacon não é apenas fácil de cultivar. Ele também é eficiente de uma forma que vai muito além do que parece à primeira vista, porque uma única planta pode gerar entre 10 e 20 rizomas. E isso significa que a multiplicação não é linear, é exponencial no segundo ano. Você já não tem uma planta, tem várias no terceiro ano, isso pode se transformar em dezenas ou até centenas, dependendo de como você conduz o plantio. E em pouco tempo você chega a um ponto onde a produção ultrapassa o consumo, criando um cenário que poucas culturas conseguem oferecer com tão pouco esforço. E é exatamente aqui que surge uma pergunta que muda a perspectiva de tudo isso, porque quando algo é tão produtivo, tão simples e tão eficiente, seria lógico esperar que estivesse presente em todos os lugares, em todos os mercados, em todas as hortas, mas não está. E isso não é coincidência. Existe uma razão por trás disso. Ou melhor, existem várias camadas que explicam por que uma planta com tanto potencial continua praticamente desconhecida. A primeira delas é cultural. O yacon é originário dos Andes, faz parte da alimentação tradicional de regiões específicas como Peru e Bolívia. Mas fora desse contexto, ele simplesmente não foi incorporado, e aquilo que não faz parte da cultura alimentar de uma população raramente ganha espaço, porque as pessoas não pedem o que não conhecem e o mercado responde diretamente a essa demanda. Mas isso sozinho ainda não explica tudo, porque existe uma segunda camada mais prática, mais ligada à forma como os alimentos circulam,
As raízes do Yacon são delicadas, sensíveis a impactos, não suportam bem o transporte em larga escala, ao contrário de outros tubérculos mais resistentes, e isso significa que levar esse produto até o consumidor final exige mais cuidado, mais custo, mais logística, e no sistema atual, isso reduz drasticamente a viabilidade comercial. E ainda existe um terceiro fator que reforça essa limitação: o tempo de conservação. Enquanto outros alimentos podem ficar armazenados por longos períodos, sem grandes perdas, o Yacon tem uma janela mais curta, geralmente entre 3 e 4 meses, em condições ideais, o que para o mercado industrial representa um desafio significativo. Agora junta tudo isso e observa o que acontece: baixa demanda, dificuldade logística e menor tempo de armazenamento, e de repente algo que é extremamente eficiente no cultivo se torna pouco atrativo para a distribuição em massa, e é exatamente aqui que a lógica se inverte completamente. Porque aquilo que limita o Yacon no mercado é exatamente o que o torna perfeito para o cultivo doméstico. Você não precisa transportar, não precisa armazenar por meses, não depende de cadeias logísticas complexas. Você planta, colhe e consome, criando um sistema fechado simples e extremamente eficiente. E talvez seja por isso que alguns países começaram a olhar para essa planta com mais atenção, especialmente em nichos específicos como alimentos funcionais, onde o valor não está apenas na produção, mas nos benefícios que ela oferece, no impacto que pode ter na saúde e na diferença que traz em relação aos alimentos convencionais. E quando você observa tudo isso em conjunto, começa a perceber que o Yacon não é apenas mais uma planta fácil de cultivar. Ele é uma solução completa, um sistema que produz alimento, melhora a qualidade da dieta, se multiplica com facilidade e exige muito pouco em troca, o que levanta uma última reflexão que muda completamente a forma como você enxerga isso. Quantas plantas você conhece que entregam tudo isso ao mesmo tempo? E ainda assim continuam praticamente desconhecidas. E é exatamente aqui que tudo se fecha, porque depois de entender como essa planta cresce, como ela produz, como ela se multiplica e como pequenos detalhes mudam completamente o resultado, a pergunta que fica não é mais o que é o Yacon, mas sim o que você vai fazer com essa informação. Porque no final das contas não estamos falando apenas de uma planta fácil de cultivar. Estamos falando de algo que desafia a lógica do que a maioria das pessoas acredita sobre produção de alimento. Uma planta que cresce praticamente sozinha, que não exige atenção constante, que não depende de produtos químicos, que entrega uma quantidade enorme de alimento e ainda oferece benefícios reais para a saúde. E mesmo assim, continua fora do radar. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes você já procurou formas de produzir mais, com menos esforço? Quantas vezes já pensou em ter algo no seu jardim que realmente valesse a pena, que não fosse mais uma planta exigente, que precisa de cuidado diário, mas algo que trabalha a seu favor silenciosamente ao longo do tempo? Porque é exatamente isso que o Yacon faz. Você planta uma vez, aprende o básico, respeita o espaço, deixa a natureza seguir o processo, e meses depois você colhe algo que não só alimenta, mas surpreende tanto pelo sabor quanto pelo que representa. E o mais interessante é que isso não depende de sorte, não depende de técnica avançada, depende apenas de decisão, de testar, de dar uma oportunidade. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa começar grande, não precisa transformar seu jardim inteiro. Basta um pequeno espaço, alguns rizomas, uma temporada, e a experiência acontece por si só, porque diferente de outras culturas onde o erro custa caro, aqui o risco é mínimo e o potencial é alto. E quando você chega no momento da colheita, quando vê a quantidade que sai da terra, quando prova o sabor, depois de entender todo o processo, algo muda, porque deixa de ser apenas cultivo e passa a ser descoberta. E talvez seja exatamente por isso que essa planta continua sendo passada de pessoa para pessoa de forma quase silenciosa, como um segredo que ainda não entrou completamente no sistema, mas que quando entra na vida de alguém, dificilmente sai. Agora eu quero saber de você: você já conhecia o Yacon ou essa é a primeira vez que está ouvindo falar dele? E mais importante, você plantaria algo assim,
algo que praticamente se cuida sozinho e ainda entrega tudo isso em troca. Porque a partir daqui, a diferença entre saber e experimentar é apenas uma decisão. E se você gosta de descobrir esse tipo de coisa, coisas que parecem simples, mas escondem muito mais do que aparentam, continua explorando com a gente nos segredos da natureza, porque sempre existe algo crescendo em silêncio, esperando alguém prestar atenção.